Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. E hoje vamos ver as transferências confirmadas do último dia da janela de transferências aqui no Brasil. Com a janela fechada, os clubes não podem mais anunciar novas contratações, a não ser aqueles jogadores que estão livres no mercado. Vale destacar também que tem reforços encaminhados e que ainda podem ser anunciados. Caso como Tietê, que está acertado com o Botafogo, mas ainda não veio o anúncio oficial até o devido momento. Sem mais delongas, bora ver o que rolou no último dia da janela aqui no Brasil. Trio de reforços confirmados no Náutico. Aos 34 anos, Victor Ferraz foi apresentado para a lateral direita e chega após defender o Grêmio. O jovem Luiz Felipe, de apenas 21 anos, pertence ao Atlético Goianiense e fica emprestado com o intuito de ganhar experiência. E por fim o Náutico anunciou ainda Matheus Nascimento, que chega emprestado junto ao Fluminense, onde é tratado como grande promessa. O Londrina anunciou uma dupla que vem do Maringá. Trata-se do atacante Mirandinha, de 22 anos, e do zagueiro Gustavo Vilar, de apenas 21 anos. Ambos ficam emprestados até o fim da temporada. O Sampaio Correia anunciou o atacante William Pinheiro, de 23 anos. Ele chega após se destacar no Campeonato Maranhense. O Sampaio anunciou ainda a contratação do centroavante Rafael Costa, que aos 34 anos chega emprestado proveniente do Guarani. Já o Criciúma anunciou a volta do atacante Igor, de 29 anos. Por último, o jogador defendeu a Ferroviária. Leandro Vilela está de casa nova e assinou com o Guarani até o fim do ano que vem. Aos 26 anos, o volante estava atualmente livre no mercado após defender o Operário do Paraná. Já a Ponte Preta confirmou o meio-campista Ramon, de 24 anos, e que chega do Atlético Goianiense. O Cruzeiro confirmou 2 novos reforços. Trata-se do zagueiro Zé Ivaldo, de 25 anos, e do jovem atacante Jajá, de 20 anos. Ambos chegam emprestados do Atlético Paranaense e ficam até o fim da temporada. Já a Chapecoense anunciou o goleiro Saulo, de 36 anos, e que chega da Ferroviária. O volante Pablo Oliveira, de 26 anos, também foi confirmado na Chape. Ele estava no Primavera. Os dois ficam no clube catarinense até o fim da temporada. O Sport confirmou 3 novas contratações. Trata-se do atacante Kaique, de 34 anos, que assinou até o fim do ano que vem após passagem pelo futebol asiático. O segundo nome é o meia Giovani, de 28 anos, e que chega emprestado até o fim do ano, junto ao Cruzeiro. E por fim o Sport confirmou ainda o volante Fabinho, de 35 anos, que chega emprestado até o fim do ano pelo Botafogo. Danilo Boza reforça o Vasco da Gama nessa temporada. O zagueiro de 23 anos pertence ao Juventude e fica emprestado até o fim do ano e com opção de compra fixada após esse período. Já o Bahia anunciou ontem 3 novas contratações. Começando pelo meia-atacante Rildo, de 22 anos. Ele chega emprestado junto ao Grêmio até o fim da temporada, tendo opção de compra após esse período. O Bahia confirmou ainda a chegada do meia Warley, de 22 anos. Ele fica emprestado até o fim do ano, proveniente do 15 de Piracicaba. Por fim, Zé Vitor assinou com o tricolor baiano. Aos 21 anos, o zagueiro chega até o fim do ano que vem, proveniente do América Mineiro. O Grêmio anunciou a contratação do atacante Elkson, de 32 anos. O experiente jogador estava livre no mercado após rescindir na China
e assina com o tricolor até o fim da temporada. Na tarde de ontem, o Goiás confirmou a chegada do volante Matheus Salles, de 26 anos, proveniente do Coritiba. O Atlético Goianiense confirmou um trio de reforços, começando pelo atacante Luiz Fernando, de 25 anos, que volta ao clube após rescindir com o Botafogo. O jovem volante Lucas Lima, de 21 anos, chega emprestado do São Bento. E por fim, o também volante Edson Eduardo, de 23 anos, que fica emprestado até o fim do ano, proveniente do RUK Vinnyk, da Ucrânia. O Juventude anunciou o retorno do zagueiro Vitor Mendes, que se destacou no clube na temporada passada. Novamente ele assina com o clube gaúcho por empréstimo até o fim da temporada. Aos 23 anos, o jogador pertence ao Atlético Mineiro e acabou ficando fora dos planos. O lateral esquerdo Danilo Avelar foi anunciado pelo América Mineiro. O experiente jogador de 32 anos estava sem espaço no Corinthians e foi emprestado até o fim da temporada. Na sequência, o Coelho confirmou ainda o zagueiro Luan Patrick, de apenas 20 anos. Ele pertence ao Atlético Paranaense e fica emprestado até o fim da temporada. O Red Bull Bragantino anunciou ontem a contratação do defensor Kevin Lomônaco, de apenas 20 anos, e que chega do Lanús, da Argentina. O defensor assinou com massa bruta até abril de 2027. Os valores não foram divulgados até o devido momento. O Botafogo confirmou um pacotão de reforços no último dia da janela. Nico Hamalainen foi finalmente anunciado pelo clube carioca. O lateral esquerdo chega emprestado junto ao Queen's Park Rangers e estava acertado há semanas com o clube carioca. O finlandês de 25 anos fica emprestado até o fim da temporada. Mais um confirmado no Glorioso foi o centroavante boliviano Sebastián Joffre, de apenas 22 anos. Ele chega emprestado do Crystal Palace, da Inglaterra, até o fim da temporada. Acertado desde o último fim de semana, Victor Cuesta foi finalmente anunciado pelo Botafogo. O defensor argentino de 33 anos fica emprestado até o fim da temporada, proveniente do Internacional, onde perdeu prestígio e estava fora dos planos. Já na manhã de hoje, o Botafogo confirmou a contratação do meia-atacante Gustavo Sauer, que chega do Boa Vista de Portugal e assina em definitivo por 3 anos. O jogador custou quase 10 milhões de reais aos cofres do Botafogo. O Corinthians finalmente confirmou ontem a chegada do lateral direito Rafael Ramos, de 27 anos. O português foi liberado pelo Santa Clara de Portugal, cujo contrato ia somente até o meio do ano, e assina desse modo em definitivo e sem custos até o fim de 2023. O Internacional confirmou ontem à tarde a contratação do atacante Alan Patrick. Aos 30 anos, o meia-atacante volta a Porto Alegre após uma passagem entre 2013 e 2014. O Colorado comprou o jogador do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 2 milhões de euros e ele assina até 2025. O Internacional já havia anunciado ontem o meia-atacante e ponta Pedro Henrique, de 31 anos. O jogador assinou até o fim de 2024 e custou aproximadamente 1,5 milhão de euros, deixando desse modo o Sivasspor da Turquia. O Atlético Paranaense anunciou a contratação do atacante Vitor Roque, de apenas 17 anos. O jovem foi comprado junto ao Cruzeiro pelo valor da multa rescisória, 24 milhões de reais. A Raposa fica com 50% deste valor.
O América Mineiro tem uma porcentagem de 35% e o restante fica com o jovem. Roque assinou por 5 temporadas e é desse modo a contratação mais cara da história do Atlético Paranaense. Bom, galera, então essas foram as transferências confirmadas do último dia da janela de transferências aqui do Brasil. Eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Já comente qual contratação foi a melhor desse vídeo. Ou melhor, deixe o seu top 10. O vídeo de hoje então vai ficar por aqui. Só lembrando que as principais eu postei no Instagram do canal. O link está aqui na descrição. É só me seguir lá que você vê tudo isso em primeira mão. Meu muito obrigado à presença de todos e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço.